E aí, galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês? Amanhã tem Bahia e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense que sempre foi, na minha avaliação, já há muitos anos, uma equipe dificílima de se ganhar. Uma equipe muito boa, teve suas baixas, né? Caindo para a Série B, mas volta com todo vapor. E é uma equipe dificílima, sempre foi e continuará sendo uma equipe difícil de ser ganhada. Mas vai jogar com o Bahia, a gente espera que o Bahia não vamos dizer certeza, só depois que o juiz apita no final do jogo, mas a gente espera que o Bahia possa fazer uma partida melhor do que aquela que fez lá, contra o Remo, né? Então a gente espera que o Bahia possa fazer um grande jogo, aproveitar essa oportunidade e sair com o triunfo da Fonte Nova. Precisamos pontuar na Fonte Nova, porque é a nossa casa, e nossa casa quem tem que mandar somos nós. Não podemos ser um time apático, tímido, covarde. Temos que ser, sim, inteligente, posse de bola, agressivo, e quando perceber o adversário cabisbaixo um pouco durante o jogo, aproveitar esse momento para fazer o que tem que ser feito, que é fazer gol. Quando o time fica esperando o time e a gente fica atrás tocando a bola, aquilo ali para o time adversário não tem efeito nenhum. Só que quando ele fica atrás e tem um time agressivo em cima dele, aí é outra história. É claro, evidente, com toda a cautela, para não deixar vacilo ali atrás. Certo? Vamos falar um pouquinho do campeonato, da classificação, não só da Série A, como a Série B, que tem jogos da Série B. Copa do Nordeste também. Tá bem? Então, amanhã às 20 horas tem Bahia e Atlético Paranaense. Vamos falar da classificação do Bahia, do Atlético Paranaense, como é que estão. E para o jogo da manhã, quais são os jogos da Série A? Os jogos da Série A. Venha com a gente e vamos nessa. Vamos lá? Jogos da Série A. Para amanhã. Botafogo e Mirassol, às 19h30. Internacional e São Paulo, às 19h30. Bahia e Atlético Paranaense, às 20 horas. E Cruzeiro e Vitória, lá, às 20 horas. Ainda, Coritiba e Vasco, às 20h30. Ainda, Fluminense e Corinthians, às 21h30. Esses são os jogos da manhã. E o de quinta-feira tem Santos e Remo, Chapecoense e Atlético Mineiro, Palmeiras e Grêmio, Bragantino e Flamengo. Todos esses jogos que eu falei, Santos, Remo, Palmeiras e Grêmio, Chapecoense e Atlético, Bragantino e Flamengo, são jogos de quinta-feira, de amanhã, de quinta-feira, porque hoje o Bahia joga amanhã que é quarta-feira. Tá bom? Então, tá aí para vocês. Vamos ver a classificação da Série A, para saber como é que está a situação do Atlético Paranaense. Olha ele ali, Atlético Paranaense já fez 8 rodadas, já fez 8 jogos e é o segundo colocado. O Bahia caiu para a sexta colocação e tem 14 pontos. O Bahia caiu para a sexta colocação. Primeiro é o Palmeiras com 19, 8 jogos. Segundo o Atlético Paranaense, o adversário do Bahia amanhã, com 16 pontos, também 8 jogos. São Paulo é o terceiro, com 16 pontos, também 8 jogos. Fluminense tem 16 pontos, mas também 8 jogos. Tá certo? O Flamengo tem 14 pontos, tem 7 jogos. E o Bahia 14 pontos, tem 7 jogos. Tá certo? O número de triunfos do Bahia, o Bahia tem 4 triunfos, ganhando vai a 5 triunfos. Certo? O saldo de gol do Bahia é 2. O saldo de gol do Atlético é 6, que é o segundo colocado. O saldo de gol do São Paulo é 5, que é o terceiro. O saldo de gol do Fluminense, que é o quarto, é 4. O saldo de gol do Flamengo, que é o número de pontos do Bahia, 14, 14 ambos com 7. O Flamengo tem um saldo de 8 e o Bahia tem um saldo de 2. Então o Bahia tem que ganhar amanhã. Isso para chegar a 17, igualar o número de jogos e assumir a vice-liderança, a depender do jogo do Flamengo, que joga um dia posterior também, e tem um saldo positivo de 8 gols. Certo? O Flamengo, que nos últimos 5 jogos venceu 4, empatou 1, e o Bahia, que nos últimos 5 jogos venceu 3, né?
E o Bahia, desculpa aí, o Bahia que nos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Classificação é essa aí. Bahia é o sexto colocado, com um jogo a menos, 14 pontos. E o Atlético Paranaense é o segundo colocado, tem um jogo a mais do que o Bahia, 16 pontos. Então, estamos nos conformes como manda o ditado. Vamos agora para ver os jogos da Série B. Jogo da Série B, amanhã vai ser a segunda rodada, amanhã tem jogo da Série B, Juventude Novo Horizontino, Fortaleza e Cuiabá, amanhã. América Mineiro e Botafogo São Paulo, também amanhã. Sport de Recife, amanhã também, Vila Nova. Ainda amanhã, Londrina e Goiás. Atlético de Goianiense e Náutico, também amanhã. E assim prossegue amanhã, Ponte Preta e Ceará, amanhã. Amanhã também tem CRB e Avaí, e Criciúma e Atlético. Já na quinta-feira, joga São Bernardo e Operário. Esse é os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Isso aí. Tá bom? Vamos agora para campeonato. Série B está aqui. Vamos agora para a Copa do Nordeste, que também tem jogo, é hoje. Copa do Nordeste tem jogo hoje. América de Natal e ABC, às 19 horas. E Sport Retrô, às 21h30. Hoje ainda também tem Ceará e Fortaleza. Agora, a partir da manhã, quarta-feira, tem Souza e Botafogo, Vitória, Esporte... Aqui é a Copa do Nordeste, viu? Para vocês não confundirem. Mas deixa eu... Aqui é a Copa do Nordeste. Deixa eu fazer uma correção aqui agora. Desculpa, fazer uma correção. Esses jogos que eu falei, América e ABC, é terça-feira, mas é dia 7. Esporte Retrô, terça-feira, dia 7. Ceará e Fortaleza, terça-feira, dia 7. Souza é na quarta-feira, já no dia 8. Vitória na quarta-feira do dia 8. Imperatriz, quarta-feira, né? Que é o dia 8. E assim outros jogos irão acontecer. Então, falando um pouquinho da questão do Bahia, o Bahia vai pegar um adversário que eu considero um adversário dificílimo, sempre foi um adversário difícil, não vai deixar de não ser o Atlético Paranaense, tem um estilo de jogo seu próprio, é um time difícil de jogar, mas dentro de casa o Bahia tem que fazer seu mando de campo. Dentro de casa o Bahia tem que fazer valer. É um campeonato que a gente sabe que vai ter tropeços, né? O ano passado nós tivemos aquele jogo lá com o Cuiabá e viu que não quer que deu, né? E o Bahia achar que tem que repetir com o Remo. Mas coisas passadas, mas que a gente tira isso como lição. Não pode ficar o Bahia, né, fazendo esse tipo de jogo. É jogo desastroso, que a gente não consegue entender. Tem coisas que a gente não entende. Mas a gente tem que estar preparado para evitar que esses não entendem não aconteçam. E o Bahia tem deixado acontecer isso. Lembra do Cuiabá, o ano passado, passou 2 anos na Série A, foi a sensação, acho que foi 2 anos, sensação tal, mas não manteve os seus atletas. Não tem como manter. Os atletas se valorizam, sobe de preço, e aí é vendido, o time cai e recomeça tudo de novo. São times medianos que estão ali para, naquele período, ganhar um dinheiro e vender alguns jogadores. Só que jogadores, quando sobe ali, o time fica bem na Série A e que se mantém, os salários aumentam. Porque quando ele vem com a promessa. Depois que se mantém e viu que permaneceu, vai lá para cima. O clube aí não pode. Não sustenta os jogadores que outros clubes compram e pagam caro. E o cara quer Novo Horizonte. E um time como o Remo não é diferente. É um time que está ali, sabendo das suas dificuldades, se permanecer na Série A. Permanecendo na Série A um time como o Remo, ele sabe que os seus atletas serão valorizados. Outros clubes vão comprar. Vai chegar lá e vai tirar. Ah, mas se manteve na Série A, aí vai começar a formar outro time. Aí já não é a mesma coisa. Já perde todo o contexto do ano em que permaneceu, em que jogou bem. O Bahia, graças a Deus, já passamos por essa fase. O Bahia agora vive uma outra fase, uma fase de progresso, de crescimento, orgânico, aos poucos, ganhando espaço, ganhando campo, crescimento em todas as suas estruturas administrativa, futebolística e de marketing fora. Então o Bahia hoje não depende mais de vender aquele jogador para pagar. O Bahia não depende de vender o jogador para pagar o café da manhã e vender o outro para pagar o almoço e vender o outro para pagar o jantar. Acabou isso no Bahia. O Bahia vive uma nova era, uma nova fase de tranquilidade, tá certo? Tem grandes atletas,
Só é preciso é que não deixe essa bola cair em determinados momentos. E isso tem acontecido. Tá bom? Vamos esperar que não aconteça no dia da manhã, que o Bahia, dentro de campo, dentro da Fonte Nova, possa fazer um grande jogo e sair com um resultado positivo, que é o que nos interessa. Obrigado a todos vocês. Valeu nosso bate-papo. Voltando em outra oportunidade.